8. A Aparecida decidi inverter o método de trabalho. Hoje vou fazer-te perguntas. Como quiser, Sr. Félix. Por que decidiste vir aqui encomendar um passado? Porque eu desisti de lembrar. Porque quero seguir a vida com Jorge. Não foi uma decisão fácil. Até agora esperei recordar. Tentei muito. Tentei de tudo, mas nada aconteceu. O que eu tenho são sopros de lembranças, nada por inteiro. Quero um futuro com Jorge, mesmo correndo um grande risco ao decidir isso. Qual risco? O amor por si só já é um perigo gigantesco. Além disso, posso estar com ele feliz, lembrar de repente, e essa lembrança destruir toda a ideia de futuro que teríamos. Não sei quem fui, o que fiz com os outros, o que fizeram comigo. Mesmo assim, vou seguir em frente. Quero estar com ele. Quero sempre os olhos dele fixos em mim e me chamando de Mutiana Aurera. Preciso de sua ajuda, Sr. Félix. Sei que o prazo pode ser curto, mas por favor me ajude. E por que me disseste que tens um prazo? Porque Jorge recebeu um convite de trabalho em Moçambique e me pediu para eu ir com ele a Maputo. É um cargo diplomático. Ele vai assumir em 2 meses e eu preciso do passaporte. Como ele soube de mim? O pai dele foi diplomata também, conhecia muitas pessoas, recebia artistas no mundo todo em sua casa. Ele falava de você para Jorge. Disse que sabe que várias pessoas já recorreram ao seu trabalho em Angola para resolver a vida. E nunca me denunciou? Pelo que entendi, ele o admira. O diplomata? Sim. Costumava dizer que Félix Ventura é brilhante, um gênio de farta inteligência. Assim, Jorge me contou. Era como se fosse uma lenda. Fico agradecido e assustado. Ele já faleceu, não se preocupe. Por que tantas perguntas sobre Jorge? Porque foi por meio dele que decidiste me contatar. Qual a data exata da viagem? Daqui a um pouco mais de 40 dias. Queremos chegar lá a tempo de resolver tudo antes que ele tome posse no cargo. Preciso, no mínimo, de um passaporte e do cartão cidadão. Nunca pude viajar. Vivi praticamente escondida, sem nenhum documento. Eu preciso muito saber se não tiveste nenhuma memória além do que anotaste e me contaste qualquer coisa. Nada, só os sonhos esfumaçados, os sentimentos. Eu li todos e, em parte, os dados são claros. Vieste de uma praia, havia uma igreja, muito vento, cavalos marinhos, búzios, uma senhora idosa, talvez uma guerra, uma luta, e tu tiveste um amor. Mas há uma anotação sobre uma música, um sonho com música. Sim, algumas vezes acordei com essa melodia na cabeça.
Só mais tarde, perto do fim do dia, lembrei que sonhei com ela, eu cantando. Outra vez, sonhei com a mesma música, uma pessoa cantando para mim. São assim, pistas sem rumo, sem nota, sem qualquer acesso. Preciso virar a página e estou aqui para saber se você poderá mesmo inventar o meu passado. Podes cantar agora? Para quê? Vou gravar e mandar a um amigo brasileiro. Do, si, lá, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, si, sol, fá, mi. Não conheço. Tem mais? Mi, fá, fá, mi, fá, fá, mi, ré, mi, sol, fá, mi, ré, sol, sol, fá, mi, si, ré, dó, si, dó, mi, ré, dó, si, fá, sol, si, lá. Cantas bem. É uma música bonita. Talvez triste. Eu não me sinto triste quando lembro. Além dessa, sonhei com outras, mas no momento não consigo cantar. Aparecida, estás segura de que assumes a decisão de desistir? Assumo a decisão de viver e de confiar na parte da vida que está por vir. O futuro, a vida com Jorge. A única coisa que tenho é o resto da vida. O resto da vida para ti será a vida quase inteira. Eu nunca quis tanto viver o que está diante de mim. Um dia você pode ser tragado pela terra e aparecer do outro lado do planeta. Pode estar saudável e adoecer. Morrer atropelado, assassinado, enlouquecer. Mas, enquanto posso tomar decisões, quero ter a chance de seguir. O senhor pode me ajudar? O teu caso é o mais fácil que já recebi nestes anos todos. Parto de uma folha quase em branco. A maioria dos meus clientes chega aqui sabendo exatamente o que lhes aconteceu e com o desejo de apagar, tirar sua presença do mundo. É um trabalho duplo para mim. Por que querem apagar? Estão fugindo de alguém? Cometeram crimes ou foram testemunhas? Outros são assassinos de guerra, psicopatas, vítimas de psicopatas. Já vi de tudo. Alguns fazem plástica na cara, emagrecem ou engordam dezenas de quilos, mudam o cabelo, arranjam ou pagam tatuagens, fazem o que for necessário para que se tornem outra pessoa na mesma vida. Nunca vi antes alguém que encomendasse um passado por tê-lo perdido. Contigo é a primeira vez e isso me intriga. Eu perdi tudo e fui forçada a ter duas vidas em uma só, a sombra e a luz. Demorei a aceitar isso. Devo a Jorge a consciência da minha condição. Não posso mais acreditar que voltarei a lembrar. Preciso do seu trabalho para seguir vivendo, Sr. Félix. Jorge pagará pelo serviço. Este homem te quer muito. Ele nem sabe quem é a mulher com quem vai casar e quer mesmo assim. Um
amor à primeira vista não é das coisas mais seguras. Ele deve estar louco ou ser burro das emoções. Sou treinado pela experiência, sei até prever em que ponto um amor pode dar errado. Então, você acredita que sempre dá errado? Quase sempre, porque os tolos ainda acham que é possível um amor completo que nos complete e sempre falta tanto. Quem sabe lidar com os buracos da alma? Acredito que as pessoas seriam mais felizes no amor se aceitassem as renúncias que ele impõe e nem todo mundo aceita. Mas tu e Jorge estão dispostos a tomar uma decisão dessas apenas por causa de um sentimento, não é? Isso me parece quase uma loucura, mas penso que nesse caso não há muito que se possa fazer. Por que tanto pessimismo? Porque já vi isso dar errado? Com o senhor, certamente. Várias vezes. E em outras tantas, o amor é o motivo de fuga dos meus clientes. Pois me diga, o que pode dar errado comigo e com Jorge? Tu mesma já disseste? Pode ser que seu passado volte e tu queiras ficar lá? Ou ele não queira a mulher que descobriu? Ou nem tu te aceites mais e enlouqueças afogada na sombra? Parece trágico em todas as vias, mas não tenho como saber. Vou parar minha vida por isso? Seria injusto comigo. É injusto para qualquer pessoa deixar de viver algo por medo do risco. A menina vai me fazer chorar. Não seja tão sarcástico. E sobre as perguntas, tem mais alguma? Estou aborrecida. Peço que me desculpe. Gostaria de saber como era o teu trabalho nas casas dos idosos. Pode me contar? Foi algo que não entendi bem. Isso é importante? Não, é uma curiosidade. É um assunto que me alivia, felizmente. Quando mais precisei, foi ali que encontrei algum sentido para minha vida. Por maior que fosse minha confusão, perto dos idosos eu tinha alguma utilidade. No geral, eu cuidava deles nas coisas mais básicas. Arrumava a casa, dava banho, lavava as roupas, fazia comida. Em alguns casos, dedicava tempo a limpar, jogar coisas fora, lavar o chão, os armários, arejar as salas e os quartos, as cortinas, reformar coisas quebradas. Jorge me ajudava muito, fazíamos várias coisas juntas. O jeito dele com os senhores e as senhoras me conquistou. Só alguém de muita bondade é capaz de se doar tanto. Eu também bordava lenços, arrumava as exposições, organizava a cooperativa de bordadeiras, cuidava da casa e a cada dia gostava mais de Fátima e de sua honestidade. Era uma mulher livre. A prefeitura me pagava um soldo modesto, mas era o suficiente para algumas necessidades e para não me sentir dependente da caridade da família Reis. Gastava pouco, juntei dinheiro para preparar o futuro. Foram as idas às casas da montanha que aliviaram a angústia dilacerante do passado roendo meus pensamentos. Aos poucos, eu pensava menos e deixei de me ver como uma vítima desgraçada do destino. Os meses foram levados mansamente pelo trabalho e pelo amor de Fátima. A seu modo, ela tinha cuidado com a fragilidade da minha condição. Mas e os idosos?
Conta-me alguns casos. Vi de tudo. Quanto mais distante era a morada, mais decrépitos estavam eles, e eu ficava pensando sobre a bobagem imensa que é a vida. Depois de dezenas de anos, acordando todos os dias para lutar por si e pelos outros, as pessoas chegam ao fim naquele abandono. As casas estavam quase sempre habitadas pelos espíritos dos parentes. Já era algo comum para mim ver tantos mortos. Eles, quando eram bons, me contavam coisas para ajudar o idoso. Achei dinheiro escondido, comprei remédio, comida, telefonei para pessoas, ouvi muitas histórias. Coisas que aconteceram com o idoso em vida, fantasmas enfurecidos, tristes, arrependidos, espíritos de homens chorando, pedindo perdão à mulher decrépita, um rosário de dores, mas também de alegrias. A felicidade sempre está e sempre esteve no amor. Aprendi com os idosos e seus falecidos. Isso é de fato fantástico. Jorge não perceberia tuas conversas com os espíritos? Eu tive de avisar. Ele não se assustou. Não é nada espantoso para ele. Contei quando certa vez um dos espíritos falou sobre mim e não pude controlar a euforia. O que ele disse? Era o viúvo de uma senhora, a dona Margarida, e nunca saiu do lado dela, nunca. Um espanhol muito bem arrumado que se chamava Sebastián e gostava de ser o homem que cuida. Tinha orgulho de ser digno, mesmo sabendo que ela não entendia sua presença ali. Pouco a pouco ela desligou-se da compreensão do corpo e a cada momento o enxergava mais. Perto de morrer, a vista enxerga mais o além. Pena que poucos acreditem. Desde que morreu, ele ficou lá e ela sentia, mas não adiantava dizer. Isso não é coisa de se acreditar facilmente. Eu mesma não digo. Um dia o Sebastián me pediu para eu me sentar no sofá porque precisava falar algo importante. Começou afirmando que a morte chegou muito perto de mim, não me levou porque eu ainda preservava o cheiro de enterro. Perguntei o motivo e ele foi direto. Porque ustedes ainda não decidiu o que hacer de sua segunda vida? Mandou que eu me livrasse da morte ou ela voltaria para me buscar em breve. Tinhas contado para ele de tua condição? Claro que não. Absolutamente nada. Perguntei nessa ocasião o que ele sabia, o que via de mim, mas ele disse que só sentia o cheiro de enterro que tem as pessoas que desistiram e que algumas almas nefastas poderiam começar a se aproximar se eu não tomasse uma direção que me salvasse. E tu te sentias assim? Viver, para mim, era só a espera de lembrar. A espera de algo que viria de repente, num dia qualquer, ao acordar. Mas nunca chegava. O que eu estava fazendo a cada dia tinha pouca importância para mim. Eu queria ser útil aos outros. No mais, era mera questão de sobreviver, conviver, ganhar o sustento, ser gentil e grata a quem me salvou, manter-me viva e com saúde para um dia voltar ao Brasil, fosse por qual motivo fosse. Nunca te ocorreu que o desaparecimento tenha sido um milagre que te salvou da morte? Muitas vezes. Todos os dias, na verdade. Alguém tentou me matar, me machucou muito, me enterrou.
Viva ou morta, não sei. Alguém me odiava a ponto de provocar minha morte. Disso tenho quase certeza. Disseste que chegaste muito ferida. Sim, muito. Fiquei melhor aos poucos. O recado de Sebastian me fez rever os primeiros dias e entender porque eu sentia tudo como uma vida após a morte. Levou um tempo para que eu aceitasse as coisas como são. E o recado do morto? Mudou minha percepção. Saindo da casa deles, respirei fundo olhando a montanha. Respirei lentamente, observando o fluxo do ar, entendendo que a centelha da vida é isso, um corpo funcionando, um coração esperançoso. Quando Jorge foi me buscar, disse que eu estava sorrindo diferente. E eu, quando o vi, entendi que naquele amor havia uma chance de não morrer. Amar com coragem é dizer sim à vida. A menina está quase me convencendo a ser romântico. Vamos seguir a linha do tempo. Fui retirada da terra, encontrei um lugar na casa de Fátima, Fernando, Florice e Lourdes foram embora. Vivíamos eu e Fátima em paz, sempre recebendo a visita dos familiares, tanto que era hábito muito comum arrumar o quarto de hóspedes, trocar as coxas de cama, preparar uma cesta de frutas, garrafas de água, chocolates, lavar as toalhas das visitas, arrumar um bom sabonete, cuidar do recheio de lavanda para os travesseiros, deixar tudo impecável sempre para quem fosse chegar. Cuidava bem da minha hora do sono. Tomava um chá antes de dormir, tentava me deitar cedo. Rezava, não sei para quem, pedindo que o sonho me levasse, que me fizesse atravessar a margem do mundo, que viesse a mim o que fosse preciso e valioso. Por vezes, só anotei algo como: bebi uma água doce, ou cheiro ruim, vento forte chicoteando a pele, gosto de mar na boca. Quando da viagem só restava isso. Em geral, os sonhos mais importantes aconteciam perto da hora de acordar. Uma noite anotei um sonho diferente dos que se repetiram até aquele dia. Eram pessoas construindo um muro, uns preparavam cal, outros ajustavam tijolos e outros lidavam com pedaços de madeira, subindo uma parede, uma casa branca. Alguns homens esmagavam búzios, mariscos em um pilão e misturavam ao pó branco. Eu os ajudava, mas me via pequena diante de todos. Talvez seja uma memória da minha infância. É uma das coisas que mais me comove. Lembrar que fui uma menina um dia, gerada em um ventre, nascida de uma mulher, cuidada por alguém. Outra vez, eu aparecia para a mesma mulher do colar de búzios e gritava: "Não, estou morta!" Ela respondia uma frase curta que não compreendi pelas palavras, mas pelos sentimentos. Que não compreendi pelas palavras, mas pelos sentimentos. Algo como: eu sei. Repeti que não estava morta. Estou viva! Estou viva! E ela respondia essa frase desconhecida com o olhar de quem já estava ciente do meu recado. É a primeira vez que tu choras ao falar do teu passado. Eu choro muito sozinha e já estou cansada de chorar. Quero seguir adiante. Você tem mais alguma pergunta?
Jorge vem buscar-te? Sim. Pede a ele para vir amanhã no mesmo horário. Tenho perguntas a fazer. Sobre o quê? As coisas que só Jorge pode me contar. Nove. Um brinde ao único vendedor de passados do mundo. Por isso quiseste vir a uma tasca para a entrevista. Agora percebo, Sr. Jorge. Sim, é um grande momento. Meu pai sempre falou do senhor com um ar de mistério e de admiração. Era comum alguém chegar contando casos dos clientes de Félix Ventura. Certamente o Jorge também sabe que meu trabalho nem sempre é nobre. Eu também já vendi o passado para homens e mulheres que deveriam estar a pagar pelos seus crimes e estão soltos por minha causa. Isso é parte da tua lenda? Nunca ter sido morto como queima de arquivo de nenhum deles? Mas me diz, o que queres saber de mim? Tudo o que puderes contar sobre os ressurrectos e Aparecida. Perfeitamente. Vamos voltar ao primeiro dia em que ouvi essa palavra. Marcou minha vida inteira, inclusive, e começo a dizer algo que nem ela sabe ainda. Fui à Boim da Nóbrega para conhecer a ressurrecta brasileira. Não era para jogar cinzas? Eu planejei jogar no Porto em outro momento, meses depois. Antecipei quando soube da chegada dela e corri para estar lá no aniversário do Triângulo de Marias, como minha mãe as chamava. Ainda criança, soube que brasileira viria muitos anos adiante e que seria a última. Eu tinha ido ao Douro, tinha de terminar a escrita de minha tese, arranjar umas coisas na nossa casinha. Tudo foi motivo para ficar um tempo no norte. A Aparecida contou-me sobre essa conversa que tu ouviste na infância, mas poderias dizer mais detalhadamente? Foi tudo lá mesmo, em Abuim de Nóbrega, na sala da família Reis. Sempre passávamos lá as férias de verão e as festas de fim de ano. Meus pais ficavam uns dias e depois deixaram-me com meus avós, porque me faria bem o ar da montanha. Eles só queriam ter um tempo sem criança, como era antes da minha adoção. Eu percebia e apreciava. Por uma parte pequena do tempo, eu brincava nos espigueiros, descia para o rio, corria atrás dos bichos e convivia com os outros da minha idade. Mas a cada dia a coisa de que eu mais gostava era ir para a casa deles, deitar-me com os livros no sofá, comer muito bem e ouvir as conversas. Perto de mim sempre aparecia um prato de queijos com geleia, um bom presunto em fatias, um copo de sumo, uma chávena de baba de camelo. Tudo me apetecia e parece-me que a eles agradava ver um miúdo comer tanto. Meu pai era um homem ocupado, um diplomata, e a minha vida sempre parecia menos importante que os problemas das gentes, por mais que ele me amasse. Era uma nação e um menino. Minha mãe, mulher do diplomata, trabalhava com ele e dava igual. Na casa dos reis, eu era um miúdo diferente. Era a única criança a andar por ali. As mulheres da casa não tiveram filhos e seu Afonso amava-me como um neto. Andava com ele por toda parte, ajudava nas coisas de casa, com os animais, no ajuste do telhado, do moinho, das pedras fora de lugar. Em tudo eu estava.
Um dia chegou um homem procurando por ele. Apresentou-se como amigo de alguém e disse que tinha 2 mensagens. Sentou-se como visita bem tratada, tomou chá com biscoitos. Falaram de cartas de pessoas que conversavam por correspondência, dos que chegaram não sei aonde. E, afinal, qual é a ordem dos ressurrectos? Por que isso acontece? Alguém já entendeu? O homem disse que não. Ninguém entendia. Muitos se aborreciam porque a vida estava a impor uma obrigação injusta e inexplicável. Soubeste de um destes que matou a mulher que o acolheu na Noruega? Um ressurrecto? Deixaram-me ali mesmo na saleta de visitas a ouvir o crime, porque imaginavam que um menino não iria entender nada daquilo. A conversa era cifrada, tudo pela metade, mas eu percebi o suficiente. Ouvi a palavra várias vezes e fiquei em silêncio fingindo que lia para que pudesse prestar atenção em tudo sem ser notado. Antes de ir embora, o homem avisou ter recebido uma carta. Dizia que a última chegaria para a família Reis, mas ainda demoraria vários anos. Viria do Brasil e era uma mulher. A última! Parecia boa notícia, pois seu Afonso levantou os braços aos céus e soprou aliviado. Ele sabia que minhas perguntas viriam e não deixou nada sem resposta, quando comecei a querer saber. Ressurrectos são as pessoas que mudam de lugar, que parecem mortos em um sítio, mas um novo sítio lhes devolve a vida. Eles precisam de ajuda e muitas famílias no mundo recebem e cuidam para que cumpram seus destinos. Isso é coisa de bruxos? Acho que sim, mas não sabemos. Este homem falou a seu Afonso que há um livro sobre o assunto na biblioteca do Palácio de Mafra ou na Torre do Tombo, chama-se O Livro dos Itinerários. E há um capítulo que comenta o fenômeno dos ressurrectos. Tu chegaste a procurar o livro? Sim, mas não há nada. Fui até Mafra, não existe registro com esse título, muito menos na Torre do Tombo. Tentei conversar com meu pai sobre o assunto. Um diplomata deveria ser a pessoa mais informada sobre o tema dos que saem de uma terra para outra. Mas ele, obviamente, não poderia dar importância a uma história que começa com mortos que não morreram e brotam da terra como minhocas. Mortos que não morrem são sempre indigestos. Depois de adulto, mantive o hábito de telefonar para minha tia Fátima, perguntar da vida, ouvir sua voz. Era como estar lá de novo, ser criança, sentir meu lugar no mundo. Quando ela me contou da ressurrecta brasileira na casa de tia Florice, decidi antecipar a ida a Boim para levar as cinzas de minha mãe. Ah, ressurrecta! Uma antonomásia. Lembrei-me perfeitamente do homem das cartas. Na hora, não disse nada. É brasileira? Ela repetiu. Mas sabemos só pelo sotaque. Está sem memória ainda. Chegou toda cortada, ferida, arredia, sem cabelos, meio lunática, triste. Florice tinha pedido que ela a acolhesse, e Fátima já providenciara as coisas, prática como sempre. A moça trabalharia no seu projeto com os idosos e ficaria por um tempo até que pudesse seguir o próprio caminho. Então disseram que fui arredia? Tu foste, Aparecida não nega. Assustada, apavorada, desorientada, e por isso tudo arredia. Mas vê, não foi um julgamento. Eles te adoram. E eu queria muito conhecer a tal criatura morta-viva, porque sempre foi o sonho da minha vida ver de perto alguém que venceu a morte.
A princípio, tentaria ser muito discreto. Em África, a morte tem muitas dimensões de acordo com o país, com o povo, com as crenças. É mais fácil, mais cheia de significados. Mesmo tendo sido criado como português, sou africano. Minha alma tem a marca de estudo e encontrar uma ressurrecta seria como fazer as pazes com as perguntas que me constituem. Só não pude esperar que, além de testemunha do oculto, ela fosse bonita de um jeito que me transtornasse. Com Aparecida, eu não sei explicar o que houve, o que senti. Era uma mulher que eu queria. Foi Iemanjé que mandou para mim esta filha de Ozum e eu não pude escapar porque agora sim ela tomou o meu destino. Eu já sabia, fui avisado. Então, tu apaixonaste de primeira também? Creio que estive apaixonado pela ideia de vê-la desde os 10 anos. Já homem feito, fez-se outra forma de paixão, irracional, desenfreada, como deve ser. Nas primeiras semanas de convívio nunca tivemos a chance de conversar a sós, porque a casa estava sempre cheia ou com gente demais ao redor. O trabalho com os idosos nos envolvia muito, era sempre difícil, penoso, exigia concentração. Aparecida é incansável, investia muita energia nas casas, nos banhos, em tudo o que fez por eles. Depois eu comecei a viajar a trabalho, ficar tempos fora, mas sempre voltava para cuidar da casa de meus pais para escrever a tese. Tia Fátima deixou escapar que o interesse por Abuim era repentino, obviamente com um riso de canto de boca e bastante convicta de que a motivação de retorno era pela brasileira. E por que não confessaste? Porque Aparecida pediu por não contar. Nos primeiros meses não sabíamos o que seria. Ela tinha vergonha também. Depois que as irmãs viajaram, eu sabia que na primeira chance poderíamos conversar. Mesmo quando eu dirigia para as casas na montanha para encontrar os idosos, não conseguíamos um tempo livre e sem tensões para baixar a guarda de nossa timidez. Seria necessário um momento sem interrupções. E foi o que aconteceu. Na volta de uma das viagens, eu disse a ela que tinha uma surpresa. Era comum voltar com lembranças, chocolates, mapas, livros, explicações sobre cada lugar, mas dessa vez eu contei com alguma solenidade que tinha conseguido algo muito especial. Quando voltei desta vez, entrei na casa de tia Fátima. Aparecida estava a tirar a travessa do forno com luvas e panos para proteger da queimadura, e o máximo que pude fazer foi sorrir e correr para a mesa. Ela arrumou o vinho, as taças, fez baba de camelo. Como estavas nesse momento, Aparecida? Apaixonada, sem saber. Com 2 taças de vinho eu enxerguei Jorge um pouco mais. Seu entusiasmo por tudo, a alegria da presença da comida, de estar ali, o que contava do mundo, do que achou da França, ou quando falava dos Macua, ele sabia tanto de tudo. A minha cabeça explodia feliz com tantas novidades. Ele é um grande contador de histórias. Eu me esforçava. Tentei ser um moço prestativo e que conhecia muito bem a casa. Contribuir nas tarefas domésticas, preparar comida, limpar nos aproximou. Fátima disse que iria se deitar mais cedo. Estava com dor de cabeça. Nunca ouvi essa queixa antes, e naquela altura eu já a conheci o suficiente para entender que algo naquele encontro era um acordo previamente acertado. Jorge também disse que iria cedo para casa,
tinha de desfazer as malas. Ao sair, lembrou-me que tinha uma surpresa. A surpresa era um disco de música brasileira que consegui comprar em França em uma loja de usados. Nosso assunto mais frequente era o Brasil. Ainda bem que ela entendeu o que eu queria que fizesse. E o que fizeste, Aparecida? Fui à casa dele, era ao lado. Ensaiei a desculpa de que levava mais baba de camelo. Perguntaria do disco. O plano era diferente do que aconteceu. Ela me beijou de surpresa. Entregou-me o doce e, enquanto eu colocava na mesa, ela veio muito devagar e segura. O beijo que esperei a vida inteira. Aparecida conduziu aquela noite de uma maneira tão alegre e excitante que não foi mais possível imaginar viver sem tudo que vivemos naquela madrugada. Tudo pareceu brincadeira de criança. Ela faz a vida leve. A única coisa que eu conseguia pensar era no quanto queria estar com ela de novo e de novo, mesmo fazendo tudo às escondidas. E por que às escondidas? Vocês são adultos. Nossa situação era complicada, Félix. Eu não queria me envolver porque pensava que meu passado voltaria a qualquer momento. Aconteceram esses encontros, mas eu fugi o tempo todo. Naquela noite, eu sabia que a vida iria mudar. Ele disse que iria embora olhando nos meus olhos. Eu já sabia o que iria fazer. Talvez ele tenha adivinhado pelo sorriso que me deu, porque quando fui acompanhá-lo para fechar a porta, eu não fechei. Tirei a chave, esperei um pouco e fui, sem dizer nada. E assim que chegamos, fui eu que o beijei e pedi para ir a seu quarto. Já estamos bêbados, Aparecida. Vais contar os detalhes? Não vou, mas acho justo lembrar que meu corpo acordou neste dia. Foi tudo lento e carinhoso. Eu despertava e ele era o lugar mais confortável onde estive, em segurança, em paz e em estado de paixão. Também foste isso para mim, Aparecida. Eu sentia como se também ressuscitasse ainda mais vivo, com mais vontade de estar vivo para ter a ti de novo, de novo. O cheiro de Jorge, a voz de Jorge, foi um princípio de alucinação descontrolada e por isso eu não penso nem por um segundo em não ir embora com ele. Vamos voltar aos fatos. Quando tomei coragem de jogar as cinzas de minha mãe no Rio Douro, chamei para que ela fosse também. Era um gesto arriscado, pois seria um dia para nunca esquecer. Mas no Porto poderíamos andar de mãos dadas como namorados, jantar com calma, seria bom. Parecia que atravessávamos algum tipo de paraíso naquelas horas de conversa e descanso. Foi Jorge quem me deu um mundo inteiro, novo, seguro, explicando as coisas. Eu confiava nele, nas suas palavras, nos seus olhos, como talvez nunca tenha confiado em ninguém. Meus cabelos estavam crescidos, mais uma vez já me vestia de maneira mais adequada, adaptada ao país, ao clima. Já me achava bonita, apaixonada por ele. Quando eu me via com ele nos reflexos, espelhos e portas, sentia que éramos um par. O Rio Douro ainda é até hoje meu lugar preferido. De dia ou de noite, todas as luzes. Vocês ensaiaram isso para tentar me fazer acreditar no amor novamente? Estou certo.
Lembrei de uma coisa, Sr. Félix. Nunca contei a você, Jorge. No dia das cinzas, fiquei quieta a seu lado, observando aquele coração forte, a alma imensa, evocando a mãe morta. Eu a vi em pé perto de mim. Reconheci por causa das fotos que Fátima guardava. Ela sorria? Sim, sorria para você e para mim. Ela certamente gostaria de ti. Que bonito que a viste. Depois passeamos pela cidade de carro e fomos até uma cave do outro lado da ponte e bebemos demais. Sempre tive medo de relembrar do meu passado bebendo, perder o fio, esquecer de novo, mas nunca aconteceu. E não era beijos de beber. Não, tomamos vinho do Porto. Foi engraçado. Parecia que estávamos pecando por não comprar a bebida da família Reis. Algo a mais que aconteceu no Douro. Ficamos hospedados no Hotel Amarelo ali na Praça Ribeira, à beira do rio, que tinha cadeiras na parte de baixo para comer e beber enquanto se ouvia a água. Tive de inventar na recepção que ela perdera os documentos naquele mesmo dia, que não seria mais de uma noite, e o gerente do hotel aceitou minha entrada. Subimos juntos, dormimos juntos pela primeira vez, dali para sempre. Escolhi um quarto com uma janela imensa com vista para o rio. Na madrugada, percebi que ela falava dormindo, mas não era português. Para mim também foi inesquecível. Foi a primeira vez que não fiz nenhuma oração para lembrar. Antes de dormir, eu sempre pedi a Deus: mande-me o sonho da salvação. Nessa noite, eu não disse nada. Entendi pela primeira vez que era melhor esquecer. Quando eu finalmente percebi que estava viva em forma de uma aberração que surge da terra, sem saber se foi conduzida por Deus ou pelo diabo, achei que nunca mais encontraria alguém disposto a me amar, pois sou uma dúvida, uma imensa dúvida. Não se sabe o que pode acontecer comigo, eu pensava. Mas Jorge chegou. Os olhos não alcançam tudo. Há uma parte da vida que só as almas podem ver. É o que tenho aprendido a vender passados para as pessoas. Não sou romântico, mas também não sou cego para o invisível. Pois me diga, Félix Ventura, no meu lugar o senhor faria diferente? Restaria esperando que os sonhos trouxessem a resposta? Permaneceria fiel a um vulto que apareceu poucas vezes durante a noite? No teu lugar, eu faria o mesmo que estás a fazer. Iria com Jorge, falsearia o passado, receberia uma vida inventada como prenda. Para ajudar a realizar, ainda gostaria de fazer 2 perguntas. Quantas quiser. Gostaria de saber o que pesquisaste sobre o Brasil, Aparecida. Se recordaste ou sentiste algo nesses momentos. Aliás, não me contaste que disco foi esse que Jorge trouxe? Era um disco do Milton Nascimento chamado Gerais. Capa cor de areia, uma montanha desenhada em tinta prata. Choro sempre que ouço. Tenho saudades do Brasil, mesmo sem recordar. Ser brasileira é uma verdade que não conheço na mente, mas percebo no coração e me sinto parte. Neste dia, Jorge levantou-se e colocou uma música para tocar. Vi seu corpo nu, esse homem inteiro, bonito, desenhado por Deus. A canção era A Lua Girou.
Ouvimos abraçados em silêncio. Até hoje fazemos a mesma coisa. Entender o próprio país é uma das coisas mais importantes para entender o resto do mundo. E saber de si. Mostrei o mapa inteiro para ela, as praias. Um amigo me disse que pelo sotaque ela é do Nordeste, então vimos os estados todos, a orla inteira, mas nunca surgiu qualquer pista da praia de onde ela veio. A minha maior pergunta é: o que é ser brasileira? Tenho mais dúvidas sobre isso do que, de fato, sobre quem eu sou. Entender o país no sangue me trará as respostas. Tenho esse sentimento e mesmo partindo para esses documentos falsos, eu não deixarei de ser brasileira. Não quero ser portuguesa. Nunca serei. Sou brasileira e isso me agrada muito. Depois de tudo isso, Aparecida, tiveste sorte. Sentes-te feliz? Às vezes sim. Com Jorge, com a família Reis, quando viajo, quando cozinho, sim. Sozinha, minha mente é um inferno. 5 da tarde, 5:30, eu começo a ser tomada por uma nuvem, a cabeça vira tormenta, as dúvidas todas, os pedaços de sonho, a saudade do Brasil. Eu nem sei por que estou viva. Minha cabeça é uma tempestade de perguntas. Não sei por que tentaram me matar. Não sei por que salvaram minha vida. Não sei se resisto por obra do Deus ou do diabo. Acredita neles? Não me importa. Essa resposta eu nunca terei. A questão hoje, Sr. Félix Ventura, é saber por que estou aqui. Para que serve a minha vida, afinal? O que tenho que fazer? O que vim fazer? O que é isso tão forte? Pois foi essa força que impediu que eu morresse. Sabe a razão da sua vida, Félix? A cada dia eu tenho uma resposta diferente. Hoje, por exemplo, por que acha que está vivo? Por fazer teus documentos. Precisas de mim e isso tudo por enquanto. Em 20 dias podem vir buscar. Telefonarei na véspera dando as orientações. Precisarei fazer 2 ou 3 pequenas viagens para recolher o material completo. Depois de terminar o trabalho contigo, irei embora. Não decidi para onde. Não há como supor quem será a próxima pessoa a me encomendar um passado. Agora, eu só penso nessa mulher que estou a inventar a partir do que vejo na minha frente. Então, a partir de agora, serei uma invenção. Todos nós somos a invenção de alguém. A lua girou, girou, traçou no céu um compasso. A lua girou, girou, traçou no céu um compasso. Eu bem queria fazer um travesseiro dos seus braços. Eu bem queria fazer. Travesseiro dos meus braços, só não faz se não quiser
travesseiro dos meus braços. Só não faz se não quiser. Sustenta a palavra de homem que eu mantenho a de mulher. Sustenta a palavra de homem. Girou, girou, traçou no céu um compasso. A lua girou, girou, traçou no céu um compasso. Eu bem queria fazer travesseiro dos seus braços. Eu bem queria fazer